Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cronologia de políticas indigenistas no Brasil e sobre o que é processo histórico. Vamos lá. Em 1916, o Código Civil brasileiro entende indígenas como relativamente incapazes, que devem ser mantidos sob tutela do Estado por meio do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, até estarem integrados à sociedade brasileira. Em 1967, criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, principal órgão público responsável pelas políticas indigenistas, não causou grande mudança na percepção do indígena na sociedade brasileira. Em 1973, elaboração do Estatuto do Índio, que mantém em linhas gerais a relação do Estado com a população indígena. Em 1988, a nova Constituição reconhece o direito aos indígenas de manter sua própria cultura. O Estado fica responsável por sua proteção e preservação. Em 2002, no novo Código Civil, indígenas perdem o status de relativamente incapazes. Reconhecida a necessidade de elaborar uma Constituição especial para essa população, por exemplo, um Estatuto das Sociedades Indígenas. Então, com base no texto acima, pode-se dizer que há uma sinalização de melhora na questão indígena no Brasil, será? Como o estudo da história do Brasil e dos indígenas em geral pode nos ajudar na compreensão e na tomada de posições sobre a preservação dessas populações e seu modo de vida no território brasileiro? Bom, o estudo de história é muito mais do que a apreensão de fatos históricos situados em determinado tempo e espaço. Considerar fatos isolados não permite uma análise profunda, é preciso relacioná-los e analisá-los em conjunto. Essa sequência de fatos, acontecimentos ou de mudanças ao longo do tempo, as permanências e rupturas, é conhecida como processo histórico. Para entender melhor o que os historiadores chamam de processo histórico, veja o exemplo a seguir. Em 3 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Em apenas 2 artigos, veja o documento, a abolição da escravatura se concretizou. O decreto da princesa Isabel isoladamente revela pouco sobre o processo de abolição da escravidão. Pode parecer uma benevolência do Estado e dar a ideia de que, daquele dia em diante, os negros integravam a sociedade brasileira como cidadãos livres. Porém, ao considerarmos como se desenrolou o processo da abolição, podemos dar a ela outra interpretação. Então, tem um facsímile da carta original da Lei Áurea, de 3 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel. É preciso lembrar da resistência dos escravizados por mais de 300 anos. Eles buscaram formas de chamar a atenção para a sua situação e protestaram de diferentes maneiras, diminuindo o ritmo ou paralisando o trabalho, destruindo as máquinas dos engenhos, organizando fugas, rebeliões e formando comunidades de fugitivos, os mucambos ou quilombos. Também as transformações no cenário internacional, a difusão das ideias iluministas e as revoluções industrial e francesa do século XVIII abriram gradualmente espaços institucionais para o questionamento da escravidão. Por exemplo, em 1845, o Parlamento do Reino Unido aprovou a lei, a Bill Aberdeen, lei que permitia à Marinha Britânica aprisionar qualquer navio suspeito de tráfico negreiro. Então, a planta do quilombo de São Gonçalo, aquarela do século XVIII, ao centro da planta, encontrada no relatório de Inácio Correia Pamplona, o Conde de Valadares, de 1769, vê-se o aldeamento com destaque para a Casa do Ferreiro e a Casa dos Pilões, onde era fabricada a farinha. Na área superior do círculo ficavam as roças. O aldeamento era protegido por uma área de trincheira, área rachurada ao redor do círculo central, com 2 saídas camufladas. No Brasil, em setembro de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o atracamento de navios negreiros em portos brasileiros. Mesmo com o fim do tráfico negreiro, houve resistência do Império em abolir a escravidão, optando por um processo de emancipação lento e gradual controlado pelas elites. Em 1871 foi publicada a Lei do Ventre Livre, que tornava livres os filhos de escravizados nascidos a partir daquela data, ao completarem 21 anos, só que eles seriam libertados, E em 1885 veio a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos acima de 60 anos. Essas leis, apesar dos limites que apresentavam, apontavam para o fim da escravidão. Então, Livre, litografia de Ângelo Agostini, publicada originalmente na Revista Ilustrada do Rio de Janeiro em 1884. Parte da imprensa, sobretudo nas grandes cidades do Império, participou ativamente contra a escravidão, na luta contra a escravidão. Além disso, entre as décadas de 1870 e 1880, a campanha abolicionista começou a se difundir por todo o país e a envolver pessoas de variados grupos sociais. Em 1884, as províncias do Ceará e do Amazonas extinguiram a escravidão. Por fim, em 1878, após muitos debates entre as elites e pressões externas e internas, aboliu-se a escravidão. Cabe lembrar que naquele ano apenas 5% da população afrodescendente que vivia no Brasil ainda era escravizada, ou seja, uma quantia irrisória de gente,
Quais mudanças a abolição trouxe à sociedade da época? O negro liberto não possuía dinheiro e as terras eram muito caras devido à lei de terras de 1850. Sem os meios de sustento, sobrava aos libertos vender sua força de trabalho. Sem o apoio de políticas públicas, muitos afrodescendentes permaneceram marginalizados na sociedade, pois eram obrigados a submeter a um salário de subsistência e a condições de trabalho iguais ou até piores do que as anteriores na época da escravidão. Em resumo, para entender o fim da escravidão é preciso conhecer e relacionar vários fatos históricos, ligados às lutas de resistência dos escravizados, às ideias iluministas, às revoluções do século XVIII, às pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro, aos interesses de parte da elite brasileira, defensora de uma emancipação gradual, e aos movimentos abolicionistas do Brasil que pressionaram nas ruas, reunindo multidões contra a escravidão. Quer dizer, é preciso entender o que chamamos de processo histórico. Uma foto de 1900 retrata escravizados libertos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estudantes de psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo conversam sobre um trabalho acadêmico da universidade. As políticas públicas do país têm criado condições de acesso do negro com as cotas às universidades brasileiras. No entanto, o número de afro-brasileiros no ensino superior público ainda é bem menor comparativamente ao de jovens brancos. Foto de 2016. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore também com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer aos inscritos do canal, já são mais de 300. Agradecer também àqueles que voltam e meia passeiam por aqui, vendo um vídeo outro, um conteúdo outro, um conhecimento outro aqui transmitido. Também aqueles que têm compartilhado, seja no seu canal, compartilhado o nosso canal, os nossos vídeos, seja no seu próprio canal, por meio dessa plataforma do YouTube ou em outras redes sociais. Então é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.